Story Brand. Crie mensagens claras e atraia a atenção dos clientes para a sua marca. Vamos lá! Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, bem-vindos ao canal Ler é Verbo, nosso canal de livros, escrita e convencimento, retórica. Hoje vamos falar um pouco sobre escrita, um pouco sobre business, porque vou trazer para vocês esse livro aqui da Alta Books, Story Brand, do Donald Miller. Esse livro é uma preciosidadezinha, cara, é um ouro isso aqui. Como é que é a contextualização desse livro? Donald Miller é um escritor, roteirista, e ele teve uma sacada muito boa. Ele falou assim, cara, será que não dá para fazer um storyboard para uma empresa, fazer com que uma história seja aplicada à marca de uma empresa? Sim, é possível, e ele chamou de Story Brand. E esse livro usa 7 elementos do storytelling para o desenvolvimento dos seus negócios. Então, antes da gente continuar, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, pois assim você não perde nenhuma atualização. E agora vão ter várias novidades aqui no canal, porque os vídeos de livro, os vídeos institucionais, digamos assim, do canal vão sair todas as quintas-feiras, porque eu quero deixar terça-feira livre para de repente a gente fazer uma live. E eu tô pensando em fazer várias lives sobre os capítulos desse livro aqui. São capítulos muito interessantes. Você vê que o livro não é longo, né? Ele é até curto, mas é um livro muito interessante. Então, se você tem um negócio, se você tem uma marca, se você quer contar uma história, tudo que é história, tudo que você quer engajar pessoas, você usa a estrutura do storytelling. Aqui o canal, qual que é o motivo desse canal? Há 5 anos atrás eu comecei o canal e falei assim, eu quero daqui a 10 anos me tornar escritor. Então eu uso o canal também como uma fonte de pesquisa minha nesse ofício da escrita. E aí eu comecei a pesquisar de onde vinha essa estruturação da história e a gente chegou na retórica, que é um conhecimento muito bacana, muito antigo, mas existe algo ainda mais antigo do que a retórica, que eu acho que aí a gente chegou ao fundamento, à base realmente da contação de história do ser humano, que é o storytelling. O storytelling nada mais é do que o estudo das estruturas de uma história, não das estruturas míticas, né? Porque estruturas míticas eu acho que inclusive vai além, mas a estrutura de como você contar uma história e as pessoas se engajarem. E isso a gente vai estudar muito daqui pra frente no canal, porque eu acho que o storytelling talvez seja a última ferramenta que esteja faltando pra gente poder escrever de fato um livro, um roteiro interessante, né? E o storytelling não é uma questão de você pensar assim, ah, mas todas as histórias vão ficar iguais. Não. Como o cérebro humano engaja com determinado personagem, como que você consegue contar uma história de fato interessante? Storytelling não fala qual é a história que você vai contar, mas sim como você deve contar essa história de maneira que a sua audiência fique interessada e você consiga passar a sua mensagem. Então, eu acho que antes ainda da retórica, na tradição oral do ser humano, vinha aí o storytelling. Muito bem, então agora vamos ao livro Story Brand. Eu fiz uma série de anotações aqui, que são as anotações básicas. Então o que o autor fala? Que uma marca precisa de uma história clara para se desenvolver. O cérebro, ele é feito para se engajar com esse tipo de comunicação. Mas tem que ser clara, porque ninguém quer perder tempo ou calorias, né, para tentar entender uma mensagem. Então o que ele fala é que o cérebro é muito econômico. Tenta otimizar o entendimento das coisas. Então quando ele começa a ter que processar demais uma informação, se você não tiver um interesse específico naquela informação, ele simplesmente não vai processar. Então o que o autor justifica é que se sua marca tiver uma mensagem que não seja clara o suficiente, a sua audiência não vai engajar com você. Então a chave é fazer com que a mensagem da sua empresa ajude os clientes a sobreviver e o faça de tal forma que eles entendam isso sem queimar muitas calorias. O ser humano busca sobreviver e prosperar física, emocional, existencial e relacionalmente. Então a sua marca também ela tem que vender essa busca do ser humano. Como? Em formato de histórias. O que achamos que estamos dizendo a nossos clientes e o que eles realmente ouvem são duas coisas diferentes. E os clientes não tomam decisões de compra baseadas naquilo que dizemos, mas naquilo que ouvem. Então tá, aí ele fala que existem 7 elementos ou 7 passos para você fazer uma história. Um herói tem um problema e ele encontra um guia e esse guia tem um plano. E esse guia também vai fazer ele agir, começar a fazer algo para evitar alguma coisa ruim e realizar alguma coisa boa. Só que a grande diferença que ele fala é o seguinte, que o herói, no caso da sua marca, não é a sua marca, não é você. O herói é o cliente. Então, só dessa mudança de entendimento, você já consegue tirar muita coisa. Porque ele fala o seguinte, o seu cliente tem um problema. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar quem é o seu cliente. Beleza. Depois, qual o problema que ele tem? E aí você é o guia.
Você é o guia que tem uma ferramenta. Geralmente o seu produto é uma ferramenta para fazer com que a pessoa resolva o problema dela. E você, como guia, vai fazer o seu personagem, o seu herói, agir para que ele evite algo ruim e para que ele faça alguma coisa boa. Simples, é isso. E agora ele vai dando as ferramentas nos capítulos, e é isso que eu quero fazer com vocês nas lives, a gente passar por esses capítulos, para identificar cada um desses elementos, que tem algumas especificidadezinhas, não é nada difícil, mas tem alguns detalhezinhos. Então, por exemplo, o herói. O que o herói quer? O que o seu cliente quer? Quem ou o que se opõe ao que o seu herói consiga o que ele quer? É o que ele chama de vilão. E aí, então assim, como que você identifica o vilão? Só que o que ele fala é que, por exemplo, o herói, ele quer não só algo externo, ele resolver um problema externo. Ele tem 3 problemas. Ele tem um problema externo que ele quer resolver, ele tem um problema interno e ele tem um problema filosófico. Aí ele ajuda a identificar esses 3 problemas. Se você consegue atacar esses 3 problemas, você realmente está identificando o herói e você está direcionando o seu produto para o problema dele. E aí na comunicação de marca, você começa a fazer uma história e a pessoa se identifica como herói e fala, cara, eu preciso de um guia. É muito, muito interessante, cara. Eu que estou nesse universo de contação de história, de venda, né, de negócios, eu vejo que storytelling, cara, realmente é a base. Então, assim, ano que vem a gente vai estudar muito storytelling e eu sugiro que você embarque nessa, porque para tudo na sua vida você vai usar o storytelling. Você pode fazer o storytelling para diversas coisas, para sua marca como um todo, para produtos específicos, para seções específicas dentro de produtos. É muito legal. E ele tem uma ferramenta online, vou deixar aqui o link na descrição. E aí aqui no final do livro, que é a parte prática do livro, que eu achei bem legal, que é implementando o seu roteiro de marca, story brand, ele fala assim, construindo um site melhor, os 5 passos para você construir um site melhor, as 5 coisas que seu site deve conter. É um livro assim bem completinho, bem legal e ainda tem um monte de vídeos dele na internet para você em inglês, para você complementar ainda mais. Eu acho que storytelling é o canal pra gente que quer se comunicar, pra gente que quer comunicar, que eu digo de qualquer forma. Se você faz postagem no Instagram, se você vende um produto, se você é gerente de algo, se você apresenta um projeto, qualquer coisa, é a base da contação de história, é o storytelling. Ah, mas onde é que entra a retórica, Fred? A retórica entra dentro da mensagem específica, a retórica é um pouco mais específica. Antes da retórica, a gente tem que ter o panorama geral da história que a gente está contando, né? Então eu acho que esse vai ser um caminho muito bom aqui pro canal. E eu tô querendo fazer as lives aqui. Se você curte essa ideia, deixa um comentário aqui, ou então curte o vídeo para eu saber, que aí eu faria as lives aqui debulhando cada capítulo desse, a gente ficaria ali 30, 40 minutos em cada capítulo, mas sairia depois com o livro todo estudado, todo fichado. Eu sugiro que você tenha esse livro, link aqui na descrição também. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado pela audiência de vocês, um grande abraço, boa sorte e até a próxima. Valeu!